Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 30. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então Jesus ali seguia corretamente a lei, a Torá, mandava que você tivesse 6 dias para cuidar do seu trabalho, do seu estudo, da melhoria da sua técnica de trabalho, do seu conhecimento. Então, 6 dias de grande proveito para que o judeu fosse próspero, produzisse o melhor possível no seu trabalho, mas que no sábado pudesse descansar. Porque Deus, para instituir este mandamento, nós aprendemos da seguinte forma: que Deus trabalhou 6 dias e trabalhou com total esmero, com total dedicação na criação dos céus, da terra e todos os detalhes. E no 7º dia ele descansou e tomou alento, indicando para nós que se nós também trabalharmos 6 dias com dedicação, procurando fazer o melhor, que todas as coisas corram bem, que possamos a cada dia aperfeiçoar, melhorar, construir, edificar, plantar, colher, sempre com a maior produtividade possível, buscando uma vida digna, uma produtividade para o bem coletivo, para o bem social, para o bem da cidade, da família, da nação onde estamos inseridos, nós teremos então prazer no descanso, em um dia. Pelo menos o sábado, o dia do descanso. Descanso da alma, descanso da mente, descanso do corpo. E esse dia é o dia de estudar, de buscar compreender as Escrituras, de se alegrar no Senhor, de se lembrar de Deus. Então veja que Deus já criou a terra, criou todas as coisas, com esse sentido de virmos de Deus e nos voltarmos para Deus. Então, a consagração de um dia da nossa vida, da nossa semana, um dia para Deus, um sábado, o dia do Senhor, ou o dia que Deus descansou e também nos mandou como mandamento honrar o dia do sábado, descansar também para nos lembrarmos de Deus, para nos lembrarmos da criação. É o dia para nos lembrarmos que nós viemos de Deus. Então, o Messias vai também guardar o sábado, vai ensinar aos sábados e vai mandar o povo, cada um para a sua casa, para o seu trabalho, a partir do dia seguinte ao dia do descanso. Então, 6 dias farás toda a tua obra e o sábado é do Senhor. Então, Jesus já começa aqui, seguindo ali o local onde ele está, ele foi criado dessa forma, e ele preserva, já nessa idade adulta, ele preserva a guarda do sábado. Nós vamos ver que os momentos em que ele vai fazer alguma coisa no sábado, ele vai se justificar. Quando ele diz até do sábado, o Filho do Homem é Senhor, ele está destacando o sábado. Se ele diz até do sábado, ele está dando valor ao sábado. Ele está dizendo de algo importante que está no mandamento, que é um dos principais, que já está lá no Gênesis, já começa Deus descansando no sábado e já tendo ali um modelo de trabalhar bem, fazer bem. Viu Deus que tudo era bom, tudo estava correto, que ele fez bem, então ele foi descansar e tomar alento. E nós temos que aprender com ele, seguir a ele, obedecer a ele, pois vemos no sábado que somos criação de Deus. Então temos uma razão, nossa razão de existir, de viver é Deus. Por Deus, pela vontade de Deus. Então temos que buscar agradar a Deus, cumprindo não só os mandamentos de Deus, mas a vontade de Deus para agradar a Deus e alcançarmos então o que Deus tem para nós, o melhor de Deus na nossa vida, que é sermos filhos de Deus e termos Deus habitando conosco. Saber que fomos criados do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus, tanto interior quanto exterior, para que Deus pudesse caminhar conosco, nós caminharmos com Deus, Deus viver em nós e nós vivermos com Deus eternamente. Como Deus é eterno,
aquele que obedece a Deus, aquele que serve a Deus, também viverá eternamente. Versículo 32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, realmente, o somatório da palavra deve formar uma doutrina, um conhecimento, ser douto, realmente aprender, compreender as Escrituras. E Jesus, pelo Espírito Santo, ele fazia isso. Ele ensinava com autoridade, diferente dos estudiosos, dos professores, dos escribas, dos fariseus, dos judeus, que confundiam algumas coisas, não tinham certeza, não tinham ênfase em algumas coisas, também porque não podiam se entregar a Deus, não se entregavam como deveriam, porque tinham interesses institucionais, deviam preservar o seu salário, o seu cargo, então eles já tinham limitações para Deus por causa do homem, queriam agradar os homens que ouviam e não agradar a Deus, e não buscavam, claro, não tinham conhecimento e não se importavam pelo poder, pelo batismo, pela unção, por ser cheio do Espírito Santo, como seria naquele momento antes do Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo. Apenas com a morte e a ressurreição de Jesus, ele chega aos céus, diante do trono de Deus, e ali recebe a sua herança, já começa a participar da sua herança celestial, dentre elas o Espírito Santo da promessa, o qual ele, ao receber de Deus toda essa herança, toda essa dádiva, ele derrama sobre nós para também confirmar o que ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e que nós iríamos compartilhar com ele tudo que ele recebesse no céu. Nós seríamos co-herdeiros com ele, seríamos irmãos em Cristo, irmãos de Cristo e irmãos uns dos outros, com Cristo sendo o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de muitos, nós fazemos parte. Então Jesus nos dá o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é a primeira parte da herança celestial, já é o selo, já é a confirmação de que Jesus chegou no céu, entrou pelas portas, foi recebido, foi coroado, e o que ele já recebeu, ele já derramou sobre nós. Em primeiro lugar, é o batismo com o Espírito Santo. Então, nesse batismo, nessa unção do Espírito, a palavra forma a doutrina, a compreensão correta das Escrituras, a sã doutrina, tão enfatizada por Paulo e pelos demais apóstolos no Novo Testamento, essa sã doutrina com autoridade do Espírito Santo, com convicção, com certeza, porque é o Espírito Santo que nos dá essa direção, essa doutrina, essa palavra com autoridade, nos mostra realmente do início ao fim tudo no seu devido lugar, porque foi ele que escreveu. Ele escreve também na nossa mente, escreve no nosso coração, como diz Jeremias, e assim nós compreendemos a palavra, a Torá, as Escrituras, e o próprio Espírito nos dá a interpretação e fala através de nós, nos dá também essa autoridade, diretamente nos revelando para falarmos, para pregarmos e ensinar a sã doutrina. Versículo 33. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então veja que logo no início de Lucas, ele está ali na sinagoga ensinando, e já aparece ali um homem que estava na sinagoga, talvez há muito tempo, frequentando aquele lugar onde nós temos aqui repetido, não se alcançava o verdadeiro entendimento, a compreensão das Escrituras, não se alcançava a libertação, não se alcançava cura, não se estava livre dessa opressão dos demônios, que já se manifestou. Os demônios já se manifestaram lá no Jardim do Éden, quando a serpente, ali o diabo incorporado naquela serpente, já traz aquela palavra de tentação ao homem e à mulher. O homem e a mulher sem fé, sem o Espírito Santo, sem a sabedoria de Deus, caem
Eles são enganados, a serpente mente a respeito da palavra de Deus, e aqui está um homem que também está enganado. Ele está possuído por um espírito de um demônio imundo. E a terra, nós já estudamos sobre isso, vamos continuar falando, que a terra foi exatamente criada neste contexto. Nós temos os céus elevados, temos os espíritos imundos decaídos, que vão para as profundezas, vão para o lugar do sofrimento, para prisões de demônios, de anjos caídos, de espíritos imundos. E a terra está num local de interseção, está no meio. Ela tanto pode ser habitada, visitada por anjos do céu, que vêm à terra, espíritos do céu, Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, os anjos. Então, quem está no céu está em espírito, a carne está na terra. Então, vem em espírito e passeia e traz a mensagem de Deus e leva as nossas orações, e há todo um relacionamento. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas também a terra, ela é alvo destes espíritos de demônios imundos, das profundezas. Então, da morte, da imundície, da mentira, do engano, do pecado, da ignorância, da maldade. Então, diversos espíritos que não provêm de Deus, provêm das profundezas da prisão destes espíritos, onde foram lançados os que desobedeceram a Deus. E nós temos todo este estudo já trabalhado aqui, vamos continuar falando a respeito, então, de nós sermos criados, os seres humanos, na Terra, e precisamos tomar essa decisão, porque estamos no meio dessa situação. Espíritos caídos, que também se utilizam da terra, também estão vagando aí por lugares áridos pela terra, e também a possibilidade do contato com os céus, com os anjos, com o Espírito de Deus. Jesus vem à terra salvar o que se havia perdido. Nós estamos no vale da sombra da morte e realmente estamos aí. Anjos ao redor, demônios ao derredor. E este homem, por vários motivos, por má interpretação da palavra, má prática, uma vida desconcertada, uma vida errada, com um certo grau de conhecimento, ele ainda assim desobedece a Deus, falta de fé, falta de obediência. Como o primeiro casal caíram, as pessoas continuam caindo, sendo enganadas. Nós mesmos falamos sobre a tentação de Jesus no deserto, que veio o diabo tentá-lo e lançou várias palavras, torcendo a palavra de Deus. Ele vai lançar sobre todos que vêm sobre essa terra. Ele vai atuar como atuou lá no primeiro casal. Há uma repetição dessa história. Todos que estão na terra serão tentados e vão decidir sobre a vida, sobre a morte, sobre servir a Deus ou não servir a Deus, servir a demônios, servir ao Senhor, adorar em espírito e em verdade e ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa crer e ter esse propósito correto. Vou obedecer a Deus, vou aprender a sua palavra e vou praticar corretamente, não pela metade, não só de ficar ouvindo, não vou praticar. Não, é toda uma sequência. É crer e obedecer, é crer e praticar, é crer e viver. Creio na palavra, a palavra me orienta sobre a vida, sobre uma vida prática. Então eu vou obedecer. Se eu vou obedecer a Deus, se eu tenho esse propósito, Deus vai te ajudar, Ele vai te batizar com o Espírito Santo para promover a força, o poder. Ele vai te dar poder para ouvir, para entender, poder para discernir, poder para obedecer, para fazer o que você propõe. Então Deus vai colocar em você essa condição de efetuar, de praticar, de viver, sendo batizado com o Espírito Santo. E além de pregar a todo mundo, de ensinar, de testemunhar, de falar do poder de Deus, de falar de Jesus, de falar da salvação, falar da vida eterna, falar também do batismo com o Espírito Santo para outras pessoas. É o poder de Deus, é um poder tremendo. Vai realmente transformar a sua vida, você será nova criatura, Cristo vivendo em você, o Espírito Santo te inspirando, te dando poder, autoridade, força, dons espirituais
dons de sabedoria, dons de discernimento de espírito, dons de ciência e também dons de cura, dons para expulsar demônios, dons para interceder pelos aflitos, pelos que estão caídos. Então, é o poder do Espírito Santo que está à sua disposição. E este mundo é este palco dessa guerra espiritual, onde o Espírito de Deus, os anjos de Deus estão visitando, estão ensinando, estão falando, estão ministrando dos céus, e o Espírito de Deus quer habitar em você, mas ao mesmo tempo, o diabo com seus anjos, com demônios, espíritos de demônios imundos, estão por aí, procurando a quem possa tragar, com mentira, com deturpação da palavra de Deus, com blasfêmias contra Deus, com mentiras, falando coisas indevidas, falando, por exemplo, que Deus hoje não opera mais, não opera milagres, que Deus não fala, que Deus não visita, que Deus não é o mesmo. E com isso muitos estão desistindo, porque está sendo roubada a sua fé. Se for roubada a sua fé, você perde o poder, perde a unção. Porque a unção, o batismo com o Espírito Santo vem pela palavra da fé. Você precisa crer e ter o propósito de viver essa palavra na qual você crê, para que Deus te batize com o Espírito Santo e Ele continue operando na sua vida a respeito dessa palavra. É essa palavra que é a espada, essa espada de 2 gumes que penetra, mesmo na divisão entre o espírito, a alma, a medula e os ossos. Então, dessa forma, Ele transforma a sua vida e Ele opera através dessa palavra em todos as suas moléculas, em todos os seus neurônios. O Espírito Santo vai tomar realmente conta da sua vida com poder, para que você possa viver, obedecer essa palavra e também pregar e ensinar essa palavra com essa direção do Espírito, com essa palavra saindo da boca com a sabedoria do Espírito Santo. E que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder de Deus, tenha uma nova vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.